Olá, bom dia, mais um dia de live, conversando aqui com vocês, trazendo uma pergunta lá do meu canal do YouTube. Já falei aqui algumas vezes, eu tenho um canal lá no YouTube que se chama Gisele Ambrósio Beltrão. Tem uma tela de fundo falando direito, até eu tô usando esse mesmo título aqui nessas lives. E lá eu tenho, diversos vídeos postados, e aí desses vídeos as pessoas vão me encaminhando algumas perguntas, algumas dúvidas. E aí eu resolvi fazer essa série de vídeos esse mês para a gente ir conversando e tentando de alguma forma esclarecer essas dúvidas que estão vindo lá do canal do YouTube, né? Então são perguntas, essas lives aqui têm o intuito de responder essas dúvidas que eu recebo lá no canal do YouTube. Quem não se inscreveu ainda lá no meu canal do YouTube, pode ir lá se inscrever, vai ser um prazer ter vocês lá. E aqui também, né? Acho que o objetivo é essa troca, tanto do canal do YouTube quanto dessa ferramenta do Instagram. É essa troca de informação, essa troca de conhecimento, podendo de alguma forma ajudar vocês, e eu acabo aprendendo muito com vocês também. As perguntas de vocês faz com certeza com que eu aprenda muito. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Coloquem um joinha aí para eu saber que estão me ouvindo bem e me vendo bem, pra gente falar da pergunta de hoje, do tema de hoje. Coloquem um joinha, alguém, só para eu saber que tá bom o áudio. Será que eu preciso falar um pouco mais alto? Me avisem. Tá bom? Estão me ouvindo? Alguém, por favor, coloca um joinha. Mas eu acho que estão me ouvindo, né? Senão, vocês acabam avisando quando tá ruim, quando a internet tá ruim. Vocês avisam. Obrigada, Nádia, tudo bom? Então, a pergunta que eu recebi e eu vou responder, a sorteada de hoje, é Sharon Pereira, tá? Ela me mandou uma pergunta lá num vídeo que eu fiz no YouTube, e ela me perguntou o seguinte: Gisele, como fica o imóvel que foi adquirido como promessa de compra e venda e o comprador morre? É necessário fazer o inventário? Uma pessoa, ela bota aqui porque eu acho que eu tava, ela tinha feito essa pergunta pra mim, eu estava respondendo no vídeo lá do YouTube e alguém atravessou uma pergunta e eu não respondi ela. Então a pergunta dela é o seguinte: uma promessa de compra e venda, tá? O comprador morreu. Aí, os herdeiros precisam fazer inventário, acho que a pergunta dela é essa: esse imóvel precisa ser colocado no inventário? O que a gente precisa saber? A promessa de compra e venda, via de regra, é aquelas vendas parceladas, né? Então, quando a gente faz uma venda de imóvel de forma parcelada, a gente nunca faz um contrato de compra e venda, a gente faz uma promessa de compra e venda, que é no intuito do que a promessa? Se você cumprir, né, com o que você está me dizendo que vai fazer, eu cumpro com a transferência do imóvel para você. Então, isso é uma promessa de compra e venda. Por isso que a gente trabalha com promessa quando a venda é parcelada, tá? Mas é uma relação, gera direitos, gera obrigações e tem uma relação jurídica que deve sim ser colocada em inventário.
Por quê? Apesar, a promessa de compra e venda, ela não te dá a transmissão da propriedade, né? Porque como a gente já falou aqui diversas vezes, a propriedade de fato do imóvel, ela só é transferida lá no registro de imóveis, né? Quando a gente finaliza essa promessa de compra e venda, via de regra, quando esse imóvel tem matrícula, tem registro, aí eu não tô falando de imóveis de posse, né? Tô falando de imóveis que já tem registro. Aí a gente vai fazer o quê? Via de regra, todos os contratos de promessa de compra e venda tem isso, tem uma cláusula lá. Na quitação deste contrato, as partes se obrigam a realizar a escritura de compra e venda para transferência da propriedade, para levar isso a registro e transferir de fato a propriedade lá no registro de imóveis. Mas, antes disso, o contrato, essa promessa de compra e venda, ela transfere a posse desse imóvel. Então, você tem uma cessão de direitos possessórios. E aí, você tem essa posse. E aí, quando esse vendedor morre, ele transfere esses direitos possessórios para os herdeiros. Então, os herdeiros desse comprador, nessa promessa de compra e venda, eles não recebem a propriedade do imóvel, mas eles recebem sim os direitos cedidos naquela promessa de compra e venda. Então, se naquela promessa de compra e venda foram cedidos os direitos de posse, direito de usufruir o imóvel, de uso, gozo, aí tem vários termos jurídicos que a gente pode utilizar, mas todos os direitos cedidos dentro daquela promessa de compra e venda são herdados pelos herdeiros. E isso é que deve ser levado em inventário. Então, quando for aberto o inventário desse comprador, quando for se referir a esse imóvel especificamente, a gente não vai colocar que porque a gente descreve, né, todos os bens do falecido. Aí, por exemplo, ele tem a propriedade de um apartamento, a propriedade de uma casa, a propriedade de um automóvel. E aí, lá, referente a essa promessa de compra e venda, direitos possessórios referentes ao terreno tal, adquiridos através de promessa de compra e venda tal. Entendeu? E aí, com isso, né, os herdeiros, eles podem representar o comprador numa escritura de compra e venda, e aí transferem essa propriedade para eles, e aí eles levam a registro. Ou, né, no caso de imóvel de posse, aí eles recebem essa posse, né, na cessão, através do inventário, e eles depois podem requerer a uso capião para o nome deles. Então, sim, né, deve sim ser levado esse contrato, esse imóvel que foi adquirido através de uma promessa de compra e venda, deve sim ser levado para inventário. São direitos que devem ser colocados dentro do inventário e relatado, né, essa situação. Não pode deixar para trás, tá bom? E inclusive depois pode ter algum prejuízo se não colocar. É bem importante colocar. Às vezes as pessoas não querem colocar para economizar no tributo, economizar no imposto, mas depois acabam enfrentando alguns outros problemas. Acho que era isso a pergunta dela, né? Ela me perguntou se é necessário fazer o inventário. Na verdade, aqui a questão do inventário é importante destacar que sempre é importante, não é importante, sempre é necessária a realização do inventário, ainda que não se tenha nenhum imóvel, nenhuma propriedade, nenhum bem deixado pelo falecido. O inventário, ele é um instrumento para informar o Estado, né, o falecimento dessa pessoa, e também para fins tributários, para fins fiscais, né? Então, é sempre importante, é sempre necessário a abertura do inventário. Ainda que não tenha nenhum bem, é necessário fazer o inventário. Tá certo, gente? Mais uma live, mais um videozinho, mais um bate-papo. Continuem mandando suas perguntas, adoro vir aqui conversar com vocês, é sempre um prazer estar aqui. Como eu falei, eu aprendo muito quando eu faço essas explicações. Às vezes tem coisas que
novas também, a lei está sempre se atualizando e aí eu também tenho que estar sempre me atualizando. Eu adoro estudar, adoro ler, então é um prazer mesmo estar aqui e de alguma forma poder contribuir, ajudar, levar informação, é muito bacana essa troca. Então, uma boa quinta-feira para todo mundo, um bom restinho de semana, aproveitem esse dia lindo, aqui em Garopaba tá um dia lindo de sol, lindo mesmo, e aproveitem. Um beijo!